Convidar vocês para tomar um café comigo. A mesa já está posta, temos cafezinho e bolinho de chuva hoje. Esse é um risco da apostila de número 11, o último risco dessa apostila para a gente fazer a pintura. Pois é, já pintamos toda a apostila, eu já quero agradecer cada uma de você que adquiriu, que pintou junto comigo, que me enviou foto ou que me marcou nas redes sociais na hora de fazer a postagem. Essa apostila, gente, foi sucesso. Graças a Deus, e hoje a gente vai estar pintando o último projetinho. Adquirindo a apostila com 8 riscos, vocês vão estar concorrendo a 2 sorteios assim que eu atingir a meta de 150 apostilas vendidas. Estamos quase lá, com fé em Deus, vamos conseguir. Se você é novo por aqui, se inscreva aí no canal, ative o sininho para toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal, o YouTube te avisar que tem conteúdo bacana para você ver. Pois é, então vamos pintar? Vamos fazer essa pinturinha aqui, vou começar fazendo a parte do chão, tá? Eu não vou fazer fundo dessa vez, vou fazer só a parte aqui do chão. E eu vou estar usando aqui, gente, o pincel da Castelo C522, esse aqui é o número 14. É um pincel grande, que tem mais cerdas e eu gosto muito de utilizar ele para fazer preenchimentos maiores, tá? Então, para fazer o fundo, você pode estar usando o pituá ou pode estar usando um pincel como esse aqui. A cor que eu escolhi pra aqui foi o areia, que é um tonzinho mais neutro, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Abaixo dos objetos, aqui a gente tem um prato. O tom areia, ele é muito bom pra fazer fundo, porque ele é um tom mais neutrozinho. Fácil de você espalhar pra não ficar manchado. Com movimento de vai e vem na horizontal, você vai espalhando, tá? Pega de cima aqui também, ó. Aproveita a linha que eu já deixei marcadinha aí, ó. Já puxa pra borda aqui, ó. Pra ficar um esfumado bem bonito, tá? Pode espalhar bem, pode movimentar bem esse pincel. Se precisar, pode molhar o pincel no diluente, no clareador. Pode molhar no amaciante, tá? Para esse fundo aqui ficar um esfumado bem bacana. E aqui a gente continua, ó. Nessa parte de baixo aqui, ó, tem uma voltinha aqui do pano. Então, você coloca e vem na horizontal, ó, espalhando pra ficar bem suave onde termina a tinta aqui, ó. Não pode ficar uma marcação muito evidente. Vamos dar continuidade aqui, ó. Sempre na horizontal, tá, pessoal? Ó, aqui eu vou desviar dos grãos de café, que tá caidinho aqui. Ó, puxo. Sempre puxando pra fora na horizontal. Eu não gosto de fazer deixar aqui quadrado, eu gosto assim, mais desconexo, né? As pinceladas aqui, ó. Na parte de baixo também, aqui, ó. Mesma coisa. Agora, a gente vai tá vindo com... eu vou usar chocolate. Quem não tiver chocolate, pode diluir um pouquinho do sépia pra deixar ele um pouco mais suave, tá bom? Então, eu venho, ó, nessa parte aqui, ó. Um pouquinho, ó, que eu ainda coloquei muito, não precisa ser tanto. Jogo aqui também na borda. Ó, bem pouquinho. Nessa parte aqui, ó, eu vou dar só umas
Ainda ficou um pouco muito, não precisaria ser tanto. Eu vou limpar o meu pincel ali, ó. Já volto aqui com um pouquinho do areia, ó, pra deixar mais suave. Não precisa deixar tão forte. Tá? Aqui desse lado, ó. Boto um pouquinho aqui, ó. Tá? Aqui, ó, logo abaixo, essa aqui é importante, tá? Logo abaixo aqui, ó. Puxo nessa direção. Bem pouquinho, ó. Coloquei muito limpo. Tá? Aqui embaixo é uma parte mais escura. Aí, a gente vai trabalhar com sépia. Por quê? Porque aqui, ó, vai ter uma profundidade, ó. Coloco bem no cantinho lá, limpo. E aqui, ó, não precisa descer muito, não. Só que tem que ficar reto, ó. A sombra aqui tem que ficar reta, ó. Tá? Aí, essa sujeirinha pode vir cá, ó. Colocar um pouquinho aqui, mas bem pouquinho. E se for necessário, depois vai voltar e retocar. Por quê? Porque o meu sépia, ele tá diluidinho, tá? Você volta e retoca depois pra ficar a intensidade aqui um pouco mais intensa, ó. Certo? Não precisa exagerar no fundo. O fundo mais suave é melhor, tá bom? Então, agora a gente vai trabalhar aqui os elementos. A gente tem aqui grãos de café em cima de uma toalha. Essa aqui é uma toalha. Repare que eu não fiz aquelas bolinhas, não tem necessidade de você riscar. A gente coloca só como representação, assim como essas linhas aqui, tá? A gente vai usar elas mais depois. Primeiro, a gente vai estar preenchendo tudo de uma tonalidade. Aqui a gente tem bolinhos num prato, tá? Então, como eu gosto de trabalhar por camada, pintando tudo que está por baixo primeiro, eu vou pintar esse forrinho aqui. Vou fazer um preenchimento, tá? Aí, com azul. Como eu quero a toalha num tom de azul, eu vou preenchê-la toda com azul bebê, tá? Se vocês quiserem de outra tonalidade, pode pegar, por exemplo, o amarelo bebê, tá? O rosa. E aí, depois a gente vai entrar com a tonalidade mais escuro para dar as profundidades e as sombras. Então, no primeiro momento, eu vou apenas preencher, tá? Ó, aqui como eu risquei até com carbono clarinho, eu ainda consigo ver as marcações do meu desenho. Então, eu não vou estar me perdendo. A não ser que você opte por fazer uma toalha aí com a tonalidade mais escura, tá? Então, azul bebê. Ó, vem fazendo todo o preenchimento.
Ó. Preencher, eu usei pincel grande, tá? Preenche bem a trama do tecido e eu vou sombrear dando intensidade, tá? Inicialmente, eu peguei o azul Caribe. Vou ver como que o azul Caribe vai dar a sombra que eu preciso aqui, tá? Ó, então, eu vou usar a sombra aqui, ó, nesse pequeno espaço. Puxo. Puxo. E aqui também puxo um pouquinho pra fora, tá? Na lateralzinha aqui, ó. Né, que tá levantada aqui, ó. A gente tem ondas no tecido, ó. Então, vou colocar um pouco de sombra aqui também. Abaixo da xícara, ó. Um pouco de sombra, sem exagero, tá, pessoal? Abaixo do prato também. Ó, aqui por trás, ó. Tem os grãozinhos de café também, coloco um pouquinho aqui abaixo, ó. Certo? Agora, eu vou precisar aí de um pincel para acabamento, tá? Pode ser aí a linha da Condor, porque eu vou precisar de um pincel de cerdas mais chatas, tá? E menos cerdas para me conseguir ter precisão aqui no que eu quero fazer, tá? Peguei um pincel aqui que tá com mais qualidade, nem é o Condor, tá? É o Castelo, mas tá um Castelo novinho esse pincel meu. Então, eu vou conseguir aqui fazer o que eu preciso. Porque eu preciso que as cerdas estejam bem alinhadas, porque eu vou pegar a tinta de um lado só do pincel e eu vou fazer linhas. Lembra que tem linhas aqui no desenho, ó? Então, ó, tinta de um lado só, pincel bem pezinho, ó. Tô usando o azul Caribe, se quiser pode usar o azul Inverno para dar mais destaque, ó. E agora eu tô vindo fazendo, ó, as linhas. Tá, ó, puxo. Aqui vai descer uma, ó, que é a borda. É como se fosse um paninho que tá levemente xadrez. Então, essa daqui, ó, essa linha aqui de cima, eu vou esfumar. Puxo, ó. Se vocês quiserem, pode também tá usando uma cor mais escura. Certo? Para dar destaque, você pode estar usando aí um branco, tá? Ou um azul mais clarinho ainda. Ó, próximo aqui dessas linhas, ó. Eu vou dar uma iluminada. Ó, puxo pra cima. Isso vai fazer essas linhas ressaltarem, ó. Principalmente aqui, ó.
Trabalho aqui também um pouquinho. A ideia é que esse aqui fique suave, tá, pessoal? Se ficar muito forte, vocês voltam. Colocam um pouquinho do azul. Certo? Agora, com palha, pode ser o branco. Nós vamos fazer as bolinhas, tá? Aí, pega um pincel que tem um cabo do tamanho da bolinha que você quiser. Maior, menor, aí você escolhe, ó. E aí, você vem colocando as bolinhas. Pode escolher, quero bolinhas mais juntinhas, quero puxar um fiapinho e colocar uma bolinha na ponta. Tá? Quero puxar só fiapinhos, não quero colocar bolinhas. Quero fazer tipo rendinha com pincel filete também. Ó, tem sempre que recarregar o cabo do pincel lá na tinta. Pra bolinha ficar bem preenchida e quando secar não ficar falhadinha, tá? Ó, venho colocando aqui em cima. Vou descendo, ó. Tá? E assim eu vou fazendo até... até chegar aqui na ponta, ó. Vou dar continuidade aqui, ó. Tá bom? Vamos pintar os grãozinhos de café, tá? Então, vamos lá. Rústico. Pincel pequeno, pra você poder preencher. Ó, aqui tem um que tá meio de ladinho. Aqui tem um outro que tá virado. Ficou um pequeno espaçozinho ali que depois eu vou preencher com um pincelzinho filete. Com um pincelzinho de filete, eu preencho esse espacinho aí de azul. Tá? Ó, preencheu. Vou preencher do outro lado aqui também, ó. Tem que deixar mais ou menos com o formatinho do grão, tá, pessoal? Não faz ele de qualquer jeito, não, que ele tem que ter o formatinho oval. Aí, tem uns que tem aquela divisória no meio, né, que tá pra cima, outros tá de ladinho. Certo? Ó, limpo com a sujeirinha que tá no meu pincel. Olha, eu limpei tão bem limpo que nem tem sujeirinha nenhuma. Depois eu vou sombrear aí. Vamos esperar secar pra poder sombrear a parte de baixo, tá? Só que aí, o que a gente vai fazer? A gente vai vir com preto, pegar a tinta com o pincel em pé e vamos passar aqui no meio, ó. No meio da sementinha, fazendo a divisão da sementinha, ó. Preto. Ó, aqui eu faço curvadinho, ó. Curvadinho. Vou pegar um pincel menorzinho que você tiver, bem menorzinho. E aí, você vai pegar o areia, pode ser o palha, a gente vai iluminar.
Você não vai iluminar em cima do preto, você vai iluminar as duas bandinhas aqui, ó. Ó. De um lado e do outro. Você colocou o preto no centro, não foi? Você vai iluminar, ó. De um lado e do outro. No início, parece que ficou muito iluminado, mas depois ele dá uma sumida nessa cor, tá? Tô usando areia. Ó. Tá bom? Fiz isso, posso usar esse mesmo pincelzinho, vou com sépia, sujeirinha de sépia. Você vai vir aqui, ó. Você vai vir aqui, ó, desse lado, desculpa, gente, não pegou, mas é fácil de fazer o grãozinho, ó. Sujeirinha de sépia no pincel. E você vai simular aqui, ó, uma sombra, ó. Coloca, dá aquela esfumadinha. Tá? Vai limpar o pincel, lavar ele. E vai vir do outro lado aqui agora, nesses grãozinhos aqui, ó. E vai fazer uma sombra mais intensa. Aí pode usar o azul inverno, tá? Ou azul caribe mesmo. Só precisa certificar que a sombra vai aparecer. Aqui, ó. Tá? Só mais nesses dois aqui, ó. Tá bom? Não precisa ser muito também, certo? Agora, a gente vai preencher o prato, pra depois a gente vir pra esse outro lado aqui. Ó, o prato, nós vamos fazer a base dele com amarelo, com palha. Já que eu não tenho palha, pode botar marfim, tá? Ó, preenche tudo com palha. O prato, tá? O ideal é que seja marfim, porque a gente vai usar que seja palha, pra não misturar com a cor que a gente vai usar no bolinho. Ó, tem espaços que o pincel não chega lá, que eu tô usando o pincel maior. Uso um pincel menor pra preencher aqueles pequenos espaços. E lembra que esses espaços menores que tá entre os bolinhos, eles vão ficar mais escuros. Por quê? Porque se os bolinhos estão tudo montuado um em cima do outro, vai ficar escuro aquele cantinho lá, tá? Então, aqui, ó. Vem só com a sujeirinha aqui, ó. Coloco. Vou pegar aqui um outro pincel menor pra mim poder trabalhar aqui, tá? Vou pegar um pincel 8, mas ele tem que estar bem alinhadinho. Pra ter um pouco mais de precisão, tá? Então, eu vou começar, ó. Pouquinho de sépia. Meu sépia tá diluidinho, tá, gente? Porque o meu praticamente acabou. Uma isca de sépia, ó. E eu vou vir aqui, ó. Por que que eu tô fazendo isso aqui? Porque é a sombra do bolinho que tá fazendo aqui no prato. Ó, faz bem abaixo, ó. Dá uma leve suavizada. Na parte de dentro, preenche tudo com sépia. Tá? Aqui a gente tem mais um cantinho, ó. Se precisar, depois volta com o pincelzinho, tá? Fez isso, eu vou pegar ocre ouro ou mostarda, eu vou fazer com ocre ouro. Tinta de um lado só, o mesmo pincel, e eu vou fazer aqui, ó. Essa bordinha aqui, ó.
Ó, sujeirinha aqui. É um pratinho mais rústicozinho. Tá bom? Com a isca do sépia, ó, eu vou dar umas pinceladas aqui, ó. Na borda do pratinho. Se depois que pintar os bolinhos achar que precisa intensificar com sépia a sombra, pode voltar a intensificar, tá bom? Vamos pintar os bolinhos, tá? Então, pro bolinho, você pode usar vários tons aí, gente. Qualquer tom que fique parecido com o bolinho de verdade, você pode estar usando, tá? Então, analisa aí o material que você tem, tá? Pra gente poder trabalhar. Então, vamos lá. Eu vou usar aqui mostarda. Se você não tiver mostarda, pode usar siena, pode usar um tom de amarelo, tá? Até o ocre. Depois do mostarda, eu vou entrar aqui, ó, com uma mistura de mostarda com caramelo. Ó, caramelo, um pouquinho do cerâmica, ó. Pra fazer o douradinho aqui, ó. É um bolinho de chuva, gente. Uma imitação de bolinho de chuva, tá? Lembrando que eu não trabalho com pintura realista. Ó, caramelo, cerâmica. Ó, se precisar, porque o bolinho tá lá por trás, a gente coloca uma isca de sépia. Onde colocar o sépia? Nas partes onde você colocou cerâmica, porque o sépia ele é mais escuro do que o cerâmica, ó. Certo? E aqui a gente vai fazendo. Lembra que a parte onde vai ter o açúcar de confeiteiro vai ser onde você deve colocar o mostarda, o tomzinho mais claro, ó. Mostarda. Aqui tá encostado nos outros, a gente vai sombrear. Então, eu venho caramelo. Ó, cerâmica bem aqui nessa parte de baixo. Posso misturar um tom com o outro, ó. Aí, eu vou lá no sépia, ó. Coloco aqui nessa parte aqui de baixo. Aqui também uma isquinha do sépia. E aqui a gente vai construindo o bolinho dessa forma, tá? Então, vamos lá, ó. Essa parte aqui que tá por cima, a gente coloca o tom mais claro, ó. Esse bolinho aqui, ele tá aparecendo bem. Depois, você vem com caramelo. Ó, cerâmica. Bem onde um bolinho encosta no outro. Dá umas manchadas com sépia, ó. Certo? E aqui a gente vai continuar construindo. Eu não acho que precisa de eu repetir todos. Ó, na parte que tá mais exposta, mais pra cima, você vai colocar mostarda. Onde encosta aqui um no outro, ó, começa com caramelo. Coloca um pouco do cerâmica. E um pouco do sépia. Só observar o bolinho que tá por cima e o bolinho que tá por baixo. Vai fazendo sempre o que tá por baixo primeiro, tá bom? Vou pintar o meu aqui, você pinta o de vocês aí. Ó, fizemos a base do bolinho, tá?
Aí, ó, eu vou pegar o branco. O meu branco tá grosso, gente. Se o seu não tá, pega uma tampinha, coloca um pouquinho de branco aí, deixa ele ficar grosso, deixa ele ao ar aberto, que ele vai ficar mais grossinho, tá? E vou pegar a tinta, ó, pouquinha tinta no cantinho do pincel. E eu vou vir, ó, com batidinhas nessa parte onde a gente colocou o mostarda, pra gente simular aqui, ó, um açúcar, tá? De início, não precisa fazer muito, por quê? Porque vai ter que secar, ó, deixa vendo um pouquinho do fundo. Vai secar e a gente vai pôr de novo. A gente vai voltar e retocar. Lembra a neve, quando a gente tá fazendo alguma coisa que tem Papai Noel? Então, é muito parecido com aquilo lá, tá bom? Ó, é como se tivesse jogado um açuquinho por cima de cada bolinho, ó. Aí, vamos fazendo com o cantinho do pincel, batidinhas leves, sem colocar muita tinta. A gente aguarda secar e volta depois colocando um pouquinho mais de branco. Tá? É pra dar essa texturazinha como se tivesse polvilhado o açúcar, ó. Fazer aqui em todos, vamos aguardar secar, depois que estiver totalmente seco, a gente volta e retoca essa parte aqui. Certo? Agora, a gente vai estar pintando, ó, o outro lado ali do desenho, tá? Já vou pegar esse branco, ó, e vou fazer aqui, ó, uma iluminaçãozinha bem de leve aqui nesse pratinho, com branco, ó. Depois a gente volta e refaz novamente, que o tecido aqui, ele vai absorver, tá? Ele vai fundir um pouco com o fundo, deixando levemente amarelado. Como a gente quer mais branquinho, o que que nós vamos fazer? Nós vamos guardar, secar e voltar novamente, tá? Agora, a gente vai passar pra pintar um moedor de café, tá? Um moedor de café antigo. Por quê? Porque ele está por trás da xícara. A xícara vai ser a última coisa que a gente vai estar pintando aqui, tá?